I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. Oi, galera dos terceirão! E aí, meninos, como que vocês estão? Tudo certo? Tudo bem com vocês? Animados para os nossos aulões à distância? Gente, que triste, né? Mas vai dar certo, fiquem tranquilos, vamos vencer. Infelizmente não é do jeito que vocês imaginavam, esperavam, mas não, né? Tá todo mundo nesse barco. Estamos todos aqui enfrentando esse momento, essa situação difícil. E olha só, vamos começar aí o nosso aulão. E antes de mais nada, eu quero explicar para vocês uma coisa. Nós vamos ter esse primeiro momento, essa videoaula, né, que vocês irão assistir, irão fazer o relatório, vão me mandar a foto do relatório no privado, ok? Para que eu possa fazer a conferência de quem de fato está participando, né, avaliando vocês mesmos. E depois dessa nossa aula, dessa videoaula, nós iremos nos encontrar ao vivo. Oba! Que divertido! Gente, ao vivo, eu vou encaminhar o link para vocês no grupo de vocês, nos grupos, tá? Para que vocês possam entrar e aqueles que tiverem ficado com dúvidas a respeito do nosso aulão de hoje, sobre competência 4, possam fazer as perguntas e a gente vai dialogando juntos ali, né? Então, o que eu sugiro para vocês? Estejam aí com papel e muitas canetas em mãos. Quero ver coisas coloridas, maravilhosas, lindas, né? Os relatórios de vocês. E, além dessas canetas e o papel para fazer o relatório, eu quero que vocês também anotem as dúvidas de vocês, seja sobre a competência 4, ou seja, sobre questões da produção textual no geral, né? Focada no Enem, para que a gente depois, no nosso segundo momento da nossa aula, do nosso aulão, a gente possa ir discutir, a gente possa tirar, acabar com essas dúvidas que ainda permanecem. Tranquilos? Então, como eu disse para vocês, nós tivemos as nossas aulas sobre competência 1, competência 2 e competência 3. Logo, vamos agora falar sobre a nossa competência 4. Não, olha os meus slides, a fofura que ficou, gente, monstrinhos. Não, olha que monstrinho fofo. Não, eu sou demais mesmo, né? Eu não aguento, brincadeira. Então, nós vamos falar sobre competência 4. Muitos alunos têm na cabeça o seguinte: eu preciso colocar conectivo. Tá, mas será que a competência 4 só quer que você enfie ali conectivos no início do parágrafo, do D1 e do D2 e na conclusão? Pronto, será que é só isso que eu preciso? Vocês vão ver que é uma competência que ela é mãezona, né? Enquanto a competência 3 é um pouco mais complicada, enquanto a competência 1 é cheia de detalhes e que faz com que a gente perca muita nota. A competência 4 é tida como uma competência muito tranquila, muito fácil. Mas a gente tem que ter um cuidado muito grande para não achar que esse fácil demais, ele nos pegue lá na frente. Então, dentro da competência 4, haverá algumas exigências também que muitos alunos se enganam ao pensar que é apenas colocar conectivos no início de um parágrafo, ou seja, né, da introdução para o D1, do D1 para o D2 e do D2 para a conclusão. Então, tem muito mais coisinhas aí por trás disso que a gente precisa saber para conseguir alcançar o quê? Os 200 pontos na competência 4. Então, veja só o que ela pede. Demonstrar domínio, ou melhor dizendo, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. De novo, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos. Aqui não está falando só de demonstrar conhecimento dos conectivos. Você precisa saber dos mecanismos linguísticos para o quê? Para a construção da argumentação, para que a sua redação fique fluida, para que a sua redação fique clara, fica fácil de ser lida, certo? Fica uma redação
concreta, linkada, sem deixar arestas ali que possa fazer com que o seu corretor crie dúvidas acerca dessa questão que você propôs, acerca do assunto que você está discutindo ali. Então, eu preciso saber os mecanismos linguísticos para fazer a construção dessa argumentação. E não só colocar conectivos no início de cada parágrafo. Beleza? A partir disso, como que eu vou tirar, então, esses 200 pontos na minha competência 4? O que eu preciso saber, o que eu preciso fazer, o que eu preciso compreender, entender, ter conhecimento, ter domínio para conseguir atingir os 200 pontos. Então, vamos lá pensar. 3 situações que a gente precisa. 1. Conectar os parágrafos, que é o que todo mundo acha que é só isso que tem que fazer. 2. Conectar frases e períodos. Então, dentro dos parágrafos tem a construção dos períodos. E eu quero aqui já deixar claro para vocês, dando já uma pincelada rápida, que eu preciso ter 4 parágrafos na minha redação e cada um desses parágrafos eles precisam ser construídos por meio de 4 períodos, né? Eu não posso fazer com 3, não posso fazer com 5, não. Poder até pode, mas ultrapassando esses 4 períodos vai ficar aquelas frasezinhas muito curtas. E deixando com que seja colocado os 4 períodos, ou seja, diminuindo aí 1 ou 2, não fazer cada parágrafo com 2 períodos apenas. Vai fazer com que fique o quê? Períodos longos demais. E o excesso ou a falta faz com que vocês percam nota, faz com que vocês percam ponto, certo? Então é crucial que vocês tenham essa estrutura fechada na cabeça de vocês. 4 parágrafos, 4 períodos em cada parágrafo. Não fujam disso, façam isso que vai ficar impecável. Então, dentro desse parágrafo, que devem estar conectados os parágrafozinhos bonitinhos, e essa conexão vai ser também atribuída dentro da construção dos meus períodos, os meus períodos, as minhas frases que ali estiver colocado, elas também precisam estar conectadas. E aí será utilizado para isso os meus operadores argumentativos. Operadores argumentativos é o nome que é dado então. Inclusive depois tem até uns slides que na nossa próxima aula eu vou trabalhar com vocês sobre cada um desses operadores argumentativos e como que a gente tem que ter conhecimento de qual o momento certo de usá-los, etc. Tá? Mas por enquanto, voltando aqui. Então, conectar frases e períodos e mostrar diversidade dos recursos de coesão. Lembrando que o nosso texto ele precisa ser coerente e coeso, né? Ter coesão. Essa coesão é o quê? Ele estar relacionado, né? Cada partezinha do texto ter relação uma com a outra. Então, não pode a introdução estar falando de A, o desenvolvimento falando de Z, a conclusão vai falar do D, enfim. Então, essa coesão estará relacionada com o fato de que o meu texto, ele precisa estar juntinho, conectado, relacionado. Então, o que eu preciso demonstrar na minha competência 4 em relação a isso? Diversidade desses recursos, tranquilos? E essa diversidade desses recursos vai estar relacionada com pronomes possessivos, pronomes indefinidos, pronomes relativos, deixa eu ver o que mais, pronomes pessoais, etc. E a gente vai ver uma série de exemplos que eu sugiro que vocês anotem também esses exemplos, para que possa facilitar vocês também na hora de pensar e raciocinar em como escrever melhor, tá? Então vamos seguir aqui. Conectivos para usar, então, no nosso primeiro tópicozinho que ali está mencionado. Qual é o nosso primeiro tópico? Conectar os parágrafos. Então, vamos ver alguns exemplos de conectivos que a gente pode utilizar, que a gente pode trabalhar para fazer a conexão entre os parágrafos. Então, eu preciso conectar os parágrafos, preciso conectar os períodos, preciso conectar as frases que eles estão. Então, vejam, e demonstrar uma diversidade desses elementos coesivos também. Tudo isso só dentro da competência 4, né? E muitos acreditam que eu simplesmente preciso fazer só esse primeiro ponto. E quem faz apenas esse primeiro ponto vai atingir 200 pontos na competência 4? Não, óbvio que não. Por isso que muita gente fica lá com nota 880, 900 e não entende o porquê. Mas porque falta uma riqueza de detalhes dentro da redação em que esse participante do Enem não consegue
compreender que ele não teve essa diversidade, que ele não teve esses recursos muito bem trabalhados. Seja na competência 1 que a gente trabalhou, e se vocês retomarem lá a videoaula, vocês vão ver que há uma série de detalhezinhos, seja aqui agora na nossa competência 4, beleza? Então a gente tem que estar atento a isso, a gente precisa prestar atenção nisso e ter esse cuidado, né, com esses detalhes que são eles que garantem a nota máxima, ok? Vamos lá. Então, conectivos para que a gente possa usar nos parágrafos. Ainda tem muitos alunos, muitos de vocês sentem dificuldades em fazer essa ligação entre os parágrafos, né? Em fazer essa conexão dentro do texto. Então, o que eu vou dar aqui para vocês agora? Uns exemplos básicos para que vocês possam sempre utilizá-los e parar de sofrer ou parar de usar conectivos errados na hora de introduzir, na hora de construir os parágrafos de vocês. Tem professores que falam assim, não precisa colocar conectivo no D1, mas precisa sim, tá? Então vocês vão me ouvir aqui agora e vocês farão a conexão entre a introdução e o D1. Do D1 para o D2, todo mundo já está meio que habituado com isso e faz. Mas muita gente acredita que não precisa fazer da introdução para o D1. No entanto, meninos, é a primeira coisa que o corretor também vai olhar quando chegar na parte da competência 4. Ele vai observar se você fez esse link entre a introdução para o seu desenvolvimento 1. Então, quais os conectivos que eu posso utilizar aqui dentro desse desenvolvimento 1? Eu posso colocar dessa forma? Não. No D1 eu não vou colocar dessa forma, dessa maneira, ademais, nada disso, tá? Porque esses são conectivos que vão dar ideia de continuidade de uma ideia colocada. Só que, dentro da introdução, a gente faz a apresentação do tema. E depois precisamos desenvolver essa apresentação. E para desenvolver, eu preciso de iniciar esse desenvolvimento. Então, que tipo de conectivo eu posso trabalhar? Em primeiro lugar, sob uma primeira análise, a princípio, aí eu tenho a priori, eu tenho em primeiro plano, certo? Então, sempre, meninos, vocês vão colocar um desses conectivos no D1, tá? Então, acabou a introdução, vai iniciar o D1, coloca um desses conectivos como exemplos, né? Melhor dizendo, esses exemplos de conectivos para se utilizar na hora de fazer o desenvolvimento 1. Não pode deixar de pôr, tá? No final da nossa aula aqui, eu vou mostrar para vocês uma fotinha que foi retirada da cartilha fugiu o nome? Nossa, eu odeio quando foge o nome. Para o corretor, da preparação do corretor para ser corretor do Enem. Inclusive, vocês têm acesso agora, porque foi divulgado, o INEP divulgou. E se vocês pegarem e olhar, vão ver essa partezinha lá dentro da cartilha. Lá é colocado onde mais ou menos deve ser iniciado, onde deve ser mais ou menos colocado cada conectivo dentro do texto. Onde é que o corretor precisa olhar e analisar isso. Certo? Então, fiquem atentos ao que a gente vai trabalhar, o que eu estou falando para vocês. No D2, é indiscutível que precisa de conexão. Então, quais os tipos de conectivo que eu vou colocar? De outra parte, nesse contexto. Além disso, sob esse viés, de modo análogo, outro sim, por outro lado. Mas eu quero colocar em segundo lugar. Pode também. Eu quero colocar em segundo plano. Pode também. Eu quero colocar a posteriori, pode também, não tem problema. Então, eu preciso dessas conexões aí bem colocadas e com uso adequado dentro do meu texto. E na conclusão, a gente precisa fazer aquela retomada de tese. E eu indico para que vocês sempre estejam fazendo uma retomada de tese. Já deixa aí uma coringa para que vocês não esqueçam. Então, exemplo de uma. Fica evidente, vírgula, portanto, vírgula, que medidas são necessárias para amenizar o impasse. Tranquilos? Ou então iniciem lá do modo mais clichê possível, né? Portanto, diante disso, logo, pode também, não tem problema. Tranquilos até aqui? Eu espero que vocês estejam entendendo e enfiando esses conhecimentos na cabeça de vocês, tá? Mas se tiver com dificuldade, anotem as dúvidas, porque a gente vai se encontrar ao vivo agora, hein? Vamos lá. Seguindo. Então, eu tenho os tipos de coesão. Eu tenho coesão referencial e eu tenho os operadores argumentativos que eu já falei com vocês. Vamos ver aqui então sobre cada uma delas. Mas primeiro deixa eu dar essa pincelada porque eu não criei, deixa eu ver aqui. Não, realmente não criei uma explicação sobre.
cada uma delas. Preferi falar mesmo com vocês. O que é a coesão referencial? Os operadores argumentativos, eu já falei com vocês, que são aqueles conectivos que a gente vai utilizar para fazer ligação entre as minhas frases, entre os meus períodos, dentro dos parágrafos. A coesão referencial, ela estará ligada com o fato de fazer referências. Então, o próprio nome já menciona alguma coisa, correto? O próprio nome já diz muito. Então, coesão referencial, referência. Preciso referenciar alguma coisa. Então, sabe aquele lance quando eu falo para vocês, não façam repetição de palavras, evite repetir palavras? É aqui que entra a parte da coesão referencial. Por quê? É a partir desses conhecimentos que eu falei agorinha também ali atrás, no início do vídeo, sobre pronomes possessivos, pronomes indefinidos, pronomes relativos, que vai fazer com que eu evite ficar repetindo palavras, né? E ficar repetindo palavras ou ficar procurando só sinônimos toda vez faz com que a gente demonstre para o corretor que nós não temos essa riqueza dentro da coesão referencial. Tá? Então, a coesão referencial estará relacionada com o fato de que eu preciso evitar repetição de palavras e, para isso, eu vou trabalhar com esses elementos conectores, né? Com esses elementos que fazem referência para me dar um auxílio, para me dar subsídio e me ajudar a organizar a fluidez da minha argumentação, a organizar e fazer com que o meu texto não fique aquele texto cansativo, aquele texto exaustivo, aquela coisa, poxa, toda hora ele fala pessoa, toda hora ele fala cidadão brasileiro. A gente pode trocar e pôr nação verde e amarela, por exemplo, né? Então, vamos ver aqui agora algumas frases, anotem elas para que vocês possam começar a adequá-las, adaptá-las dentro da redação quando vocês estiverem treinando. À medida que a gente treina, à medida que a gente se exercita, a gente passa a memorizar. Então, anotem essas frases e quando vocês estiverem escrevendo, olhem, dá uma olhadinha nelas e façam adaptações. Quando tiver com dificuldade, para, nossa, vou repetir de novo isso. Mas deixa eu ver algum tipo de coesão aqui, algum tipo de coesão referencial que eu possa utilizar para fazer com que eu evite essa repetição. Beleza? Então, vamos ver aqui. As demais crenças, sobretudo as africanas, eram marginalizadas e se mantiveram vivas porque os negros lhes deram aparência cristã. Olha esse lhes aqui, né? O que ele está fazendo aqui então? A função de coesão referencial. O que ele está referenciando aqui então? Vamos ler de novo. As demais crenças, sobretudo as africanas, eram marginalizadas e se mantiveram vivas porque os negros lhes que então? As crenças africanas. Lhes deram o quê? Aparência cristã. Então, ao invés de repetir de novo, porque os negros deram às crenças africanas aparência cristã, o que a gente coloca? Um lhes ali. Beleza? Tranquilos? Olha outro exemplo. Deram aparência cristã a elas. Então, a elas. Ao invés de eu falar ali, deram as crenças africanas receberam aparência cristã. Ao invés de eu falar assim, que demonstra uma pobreza na hora da gente articular as ideias, eu troco. Deram aparência cristã a elas. Olha outro exemplo. O Brasil é indiferente à população de rua e a coloca marginalizada. Olha esse A aqui também fazendo referência a quem? A população de rua. Para que isso? Para evitar com que eu faça repetição de população de rua. O Brasil é indiferente à população de rua e a população de rua é colocada marginalizada. Ai, professor, isso não acontece não. Quem é que vai escrever assim? Acontece demais. Já cansei de corrigir a redação de vocês com esse tipo de escrita, tá? Então, aqui são os exemplos para auxiliar vocês nisso. Outro exemplo. A filósofa Hannah Arendt desenvolve em suas obras o conceito de banalidade do mal. Então, para evitar repetir ali o nome da Hannah Arendt, ou repetir, por exemplo, você mencionou o nome da obra anteriormente, vai falar a respeito dela de novo, para não ter que falar de novo o nome dessa obra, coloca o sul ali, ok? Então, tudo isso são formas da gente organizar essa argumentação nossa, essa fluidez. Vamos seguir aqui para outros exemplos. O controle de dados afeta a população brasileira, que fica vulnerável à manipulação. O meu que também vai estar exercendo essa função de referenciação, né? Quem fica, então, vulnerável, esse que aqui? A população brasileira. Então, ele faz referência a essa população brasileira, ok?
Seguindo o controle de dados, promove a manipulação da qual a população é a maior vítima. A quem esse da qual faz referência, então? A essa manipulação, beleza? O autor ensina que a realidade colonial do Brasil até o século XIX estava compactada no interior da Casa Grande, cuja religião oficial era católica. Olha esse cuja aqui, então, fazendo referência a quem? Para evitar a repetição de palavras, para evitar aquele texto cansativo, para demonstrar para o corretor que você tem riqueza aqui de conteúdos, de coesão, o que ele faz referência? A essa Casa Grande aqui, então, colocada. Tranquilos? Caso tenham dúvidas, a gente vai discutir sobre todos esses pontos aqui na nossa aula ao vivo agorinha. Beleza? Tranquilos? Vamos lá, meninos. Não há no Brasil quem esteja livre da violência urbana. Ah, professora, mas isso aqui é meio óbvio escrever assim. Ah, mas tem gente que poderia não, tem gente que escreve assim. Não há no Brasil pessoa alguma, não há no Brasil nenhuma pessoa, enfim. Fica repetindo essa palavrinha pessoa. E sendo que a gente tem outros recursos que podem fazer com que evite essas repetições. Outro exemplo, nas sociedades modernas, quem não consome é alvo de preconceito. Outro exemplo, no Brasil há políticos no Brasil há políticos que confundem o interesse público e o privado. O que aconteceu aqui? Ocultou a palavra interesse. Isso aqui é um recurso também de coesão referencial. Vocês já devem ter visto aí com figuras de linguagens, tá? Chamado de elipse. Então, também para poder evitar com que haja essa repetição desnecessária, a gente oculta algum termo. Ah, mas não tem a quebra de paralelismo? Tem, mas a gente precisa saber qual o termo que eu posso ocultar e qual o termo que ele não pode ser ocultado, uma vez que, se isso acontece, haverá essa quebra de paralelismo, fazendo, então, comprometendo, então, a compreensão da mensagem. Beleza? Vamos seguir. Os operadores argumentativos, eu já falei para vocês, que são esses operadores que vão trabalhar com essa coesão dentro ali das minhas frases, os períodos. E aí nós temos inúmeros operadores argumentativos. Aqui eu coloco só alguns exemplos. Porém, contudo, todavia, assim, dessa forma, dessa maneira, no entanto, entretanto, todavia, etc. Depois a gente vai ter uma aula sobre eles também, sobre cada um deles, sobre o que cada um significa, sobre dentro de uma frase como eu poderia colocar. Tá bom? Mas só para vocês terem noção, a gente precisa fazer esses links dentro de frases e períodos dentro dos meus parágrafos, ok? Estamos chegando aqui na nossa parte final da nossa aula, do nosso aulão, e a gente vai falar sobre isso aqui, o este e essa. Tem muita dificuldade, tem muito aluno que sofre para poder conseguir saber em qual momento eu utilizo um ou outro. Ok? Então, qual momento que eu vou utilizar o este e qual momento que eu utilizo o essa? Então, vamos pensar o seguinte, o este ele vai ter algumas regrinhas. Primeira regrinha, noção de proximidade, espaço ou de tempo. Então, por exemplo, esta semana, um tempo, ou este país, que é onde eu estou. Não pode ser o país onde está o meu pai, onde meu pai mora. Quando eu for utilizar o este referente, por exemplo, ao espaço, tem que ser em algo que o país está cada vez pior. Que país? O Brasil, que é onde eu estou. Segunda regrinha para se utilizar para se utilizar o este. Para fazer retomada de algo próximo ao que já foi dito. Então, como assim? Como assim algo que já foi dito? Veja bem, Brasil e China são exportadores. Esta produz carne. Quem é esta? A China, que então que está sendo mencionada. Ou seja, está próximo ao que foi mencionado. Eu posso utilizar? Ah, mas não tem que ser essa? Não, aqui nesse caso a gente coloca o esta, porque vai fazer referência a algo que está próximo ao que já foi mencionado. Então, esta produz carne e aquele produz soja. Tranquilo? E outro exemplo é a antecipação. Então, ele antecipa algo que ainda vai ser dito dentro do texto. Como, por exemplo, se a corrupção se mantiver, o Brasil conviverá com este problema. Qual problema? Está antecipando, mas qual que é? Não falou ainda, vai falar agora. A desigualdade. Certo? Tranquilos? E quando é que eu vou utilizar o essa? Ou esse, né? Fazer retomadas de algo que já foi dito. Então, sempre algo que já foi mencionado, a gente pode trabalhar aí o essa. Hão de ser estabelecidas para melhorar as condições de vida do idoso. Aqui eu tirei fragmento de uma redação já pronta, só para poder pegar o exemplo.
essa parcela, olha só, que parcela é essa? Parcela da população que compõe os idosos. Então, está fazendo retomada de algo que já foi dito. Ah, mas nesse caso aí não está próximo, poderia utilizar o esta? Poderia também. Mas, para não causar confusões de forma alguma, a gente vai pensar o seguinte. Gerou dúvida aí, na hora que está escrevendo, não sabe o que vai colocar? Coloca o esse, ou essa, seja lá qual, né? Se é esse ou essa. Porque é mais difícil de vocês cometerem erro utilizando o esse ou essa. Caso vocês não saibam de fato a diferença de cada um destes, é melhor que vocês utilizem então essa, porque assim vai evitar erros, tá? Ou talvez não é nem evitar erros, o risco de errar é menor. Tranquilos? Mas mais uma vez, a gente vai falar melhor também sobre isso, caso tenha ficado dúvidas aí com vocês da nossa aula agora em ao vivo, que é o segundo momento do nosso aulão. E para encerrar, é o que eu falei para vocês, sobre o que é colocado dentro da cartilha ali para o corretor, quando ele está fazendo o curso preparatório para ser corretor do Enem. Então tem, olha só, lugares em que o corretor do Enem deve estar atento e ver se o aluno, o participante, está conseguindo colocar os elementos de coesão referencial, os operadores argumentativos, enfim, há momentos específicos. E olha só onde é um dos que é colocado, que o corretor olha se tem, o D1, certo? Então fiquem atentos a todas essas regras, a todas essas normativas que eu falei com vocês aqui agora. E acabou a videoaula, acabou de assistir, vamos para o nosso segundo momento, que é a nossa aula ao vivo, beleza? Para que a gente possa tirar as dúvidas que estiverem aí. Tranquilinhos, meninos? Um beijo e até já já. Tchau, tchau. Every single day